Citando livros. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao programa Citando Livros, o espaço da Rádio Internacional em Português, transmitido a partir de Luanda, que fala sobre literatura. Hoje trouxemos para os nossos ouvintes o livro que tem como título História da África Negra, escrito por Boubacar Namori Keïta. E vamos diretamente para a página 282, que tem como subtítulo Antecedentes do Tráfico Negreiro Transatlântico. É preciso sublinhar que, antes de tudo, o caráter permanente da escravatura como um fenômeno social e ou socioeconômico sempre tem sido uma das formas de sujeição do homem pelo homem no Próximo Oriente, no Egito Antigo, na Grécia, em Roma, nos Estados africanos medievais. Nesses tempos, os escravos, cativos ou prisioneiros de guerras, credores insolvíveis, diversos tipos de condenados, em algumas sociedades, tiveram os mais variados destinos, os mais variados usos, que se diferenciavam de uma época para outra, de uma sociedade para outra. Em função das regiões e dos tempos, os escravos trabalhavam as terras dos donos, serviam nas cortes ou nas grandes casas como terras dos donos. Como domésticos, tomavam conta das mulheres, esposas dos seus donos, guardavam os haréns de soberanos orientais, constituíam forças de exército, trabalhavam nas plantações e nas minas. Escravatura doméstica ou tradicional africana. Como o resto do mundo, a África conheceu a escravatura, praticou-a desde os tempos remotos, mas, diga-se a verdade, confirmada pelas tradições, por escritos de autores árabes e por trabalhadores de investigação recentes de alguns historiadores africanos e europeus, esta prática era nitidamente diferente da conhecida nas relações entre Europa e África, entre esta e o Próximo Oriente e entre a América e a África. O conteúdo, a essência, os destinos, etc. eram outros no continente negro. De fato, e de modo geral, a escravatura ou cativeiro era considerada em África, principalmente antes do início das suas relações com o Próximo Oriente, a Europa e a América, como uma sanção que os impostos castigavam os crimes não passíveis da pena capital, por exemplo, o adultério ou o roubo, tendo constituído raramente a maior e única fonte de produção de bens materiais. Os escravos eram autorizados na África Negra a casar, a possuírem bens, a serem servidores, a aceder a altos cargos nos estados, ou seja, na administração e nos exércitos. Passado um tempo, muitos eram libertados ou regressavam às suas terras de origem ou permaneciam onde haviam estados cativos. Os Wolossos, na tradição e realidade da África do Oeste, ou ainda pediam novas localidades para se instalarem. São conhecidas em muitas partes da África aldeias denominadas Diombugu, casas ou localidades de escravos antigos. Na África Negra eram raros os grandes domínios agrícolas, como fazendas ou oficinas artesanais, empregando uma mão de obra assente no trabalho escravo. Portanto, a sociedade não vivia dos bens produzidos pelos cativos, ou seja, pelos escravos. No seu brilhante e exaustivo estudo sobre o impacto do tráfico negreiro, o historiador senegalês Mbaye Ngueye recorda e bem que a instituição servil era antiga na África, mas até a chegada dos europeus ela era praticada numa escala relativamente menor. Cita isso no livro L'impact de la traînerie sur le continent noir. E para terminar, vamos deixar uma saudação a todos os nossos amigos que nos ouvem a partir dos diferentes países que falam a nossa língua. Voltamos no próximo episódio com mais Citando Livros. Essa edição foi dedicada ao autor Boubacar Namori Keïta
com o livro História da África Negra, bastante rico e interessante, escrito em português. Acabou de ouvir o espaço reservado à literatura angolana e do mundo, citando livros. Esperamos por ti na próxima edição. Citando livros. Literatura de Angola e do mundo. A rúbrica da Rádio Internacional em Português. A rádio que fala a língua dos povos.